Olá, querido amigo, paz de Cristo, meu irmão. Que honra e que prazer ter você conosco. Comigo, Bispa Bianca. Shalom, Vânia. Shalom, Diaconisa Cris. Hoje estamos aqui com a Diaconisa Cris, líder do Ministério de Família, da Missão Apostólica Imersão. Shalom, igreja, shalom, vocês estão nos assistindo. Estamos aqui em especial também, juntamente com a Diaconisa Cris, para falar sobre um evento especialíssimo que teremos no final desse ano, na Missão Apostólica Imersão. Será um evento que todo final de ano a gente confraterniza como igreja, mas esse ano terá algo especial. Conte para nós, Cris. Então, 27, 28 e 29 de dezembro teremos um encontro de casais que será realizado num sítio em Ipiíba, mas com um diferencial, toda a igreja vai estar convidada, a igreja toda vai participar. No sábado nós teremos esse encontro de casais direcionado para os casais da igreja e também fora da igreja, que serão abençoados com uma palavra edificante para a vida dos casais. Glória a Deus! Enquanto nós estivermos lá como casais sendo ministrados, haverá também à parte, porém no mesmo local, no mesmo sítio, um evento para os jovens e também para as crianças, com uma interação aí bem legal. O que vai ter de bom, Cristiane, nesse evento? Vai ter de bom. Segredo. Você tem que vir, se inscrever e participar desse evento, Vânia. Eu já vou me inscrever agora. Daqui a Daqui pouquinho eu já me inscrevo. Com certeza. Por onde nós fazemos a inscrição mesmo? Então, por enquanto vai estar sendo feito na igreja, junto com os membros já, primeiro, depois que nós vamos estar abrindo, a partir disso daí, que todos se inscreverem para as pessoas de fora, porque são vagas limitadas. Então você que é da igreja, meu irmão, não perca essa oportunidade, já se inscreve, você, seu maridão e os seus filhos, para viver esses dias extraordinários, né? Isso aí. Maravilha. A igreja só vai poder se inscrever até o final desse mês, porque a gente vai ver o número de vagas, que é limitado, e de acordo com as vagas que serão disponibilizadas, nós vamos poder abrir para pessoas de fora. Por isso, corre, vai lá, faz sua inscrição. Porque se você não se inscrever, vamos entender que você não quer isso. Isso aí. Aí vamos abrir pra fora e depois Aí depois, em cima da hora, vai ter as fotos lá, É. a gente, postando, vai ficar com inveja do irmão, que não foi. Mas a gente tá aqui Isso aí. pra anunciar pra você. Se inscreva Vem. pra participar desses dias, que eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Isso aí. É isso? Então a gente vai já se despedir da Cris, né, Cris? Deixa aqui, vamos ficar. Aí tem um vídeo, né, pra chamar? Hot Dog Festival, dia 16 de novembro. Roda aí. Olá, eu quero convidar você a participar de uma grande comissão. Nós, da Academia do Clamor, temos a oportunidade de falar com você que assiste esse vídeo e queremos, nesse momento, te contar a respeito de uma das maiores estratégias de evangelização já adotadas pela igreja na cidade de São Gonçalo. Trata-se do Hot Dog Festival. Nós estaremos mobilizando igrejas para que juntas possamos realizar essa grande ação. A nossa estratégia, prevemos que esforços de evangelismo sejam realizados antes, durante e depois do evento. Isso acontecerá a partir da unidade do corpo de Cristo expressada em ações que envolvem a inscrição de igrejas, a contribuição de cada igreja para a montagem de barracas em uma feira gastronômica que será uma das grandes atrações do evento. Cada igreja oferta 500 hot dogs e nós temos a intenção de, mais uma vez, oferecer algo próximo de 25 mil hot dogs que serão distribuídos gratuitamente, com a distribuição de sucos e refrigerantes. Também desejamos que você, que assiste esse vídeo, entenda que o evento é recheado de música cristã. Nós teremos no palco bandas e cantores que estarão louvando e adorando ao nosso Deus dentro de uma estrutura de festival de música que engrandecerá o nome do Senhor. Também é importante destacar que ao longo de todo o evento, os pastores se revezam durante a programação, orando pela cidade, pelas famílias e principalmente liberando palavras evangelísticas. A pregação do Evangelho nos permitirá alcançar o coração de todos os nossos convidados, daquelas pessoas que foram evangelizadas e trazidas para o evento com o esforço de cada uma das igrejas participantes dessa programação. É importante destacar que no evento nós fazemos a
inscrição e a identificação de todos os participantes, nos permitindo, pelo uso de pulseiras, compreender qual a porcentagem do público é composta por cristãos, por obreiros e também por pessoas ainda não crentes em Cristo Jesus. Com essa estratégia, os nossos evangelizadores, as equipes missionárias durante toda a programação fazem esforços de abordagem, testemunho do Evangelho, e assim o Hot Dog Festival não é apenas uma festa, é um campo de evangelização, um grande funil evangelístico, onde atraímos pessoas de toda a cidade para, ao longo de uma jornada gastronômica e de celebração, também realizarmos a evangelização de pessoas que precisam, como eu e você um dia, conhecer a verdade do Evangelho. Por isso, eu preciso que você se desperte para essa oportunidade, mobilize a sua igreja e venha participar conosco desse grande mover. Venha fazer parte desse esforço da Igreja de Cristo. Venha colaborar para a salvação de pessoas, venha servir, venha adorar, venha ganhar almas. Nós te convidamos a fazer parte do Hot Dog Festival. A Academia do Clamor está a postos e conta com você e com a sua igreja. Convide o seu pastor a participar de uma das nossas reuniões de mobilização e organização. Faça contato conosco. Aguardamos por você e pelo seu ministério. Que Deus te abençoe. Vamos ganhar almas. É tempo de manifestar o reino de Deus. Que Deus abençoe você e a sua vida. Shalom, shalom. E acredite, Jesus está voltando. Deus abençoe sua vida. Uau! 16 de novembro, Festival Hot Dog, e você é o nosso convidado. Lembrando que tem vegano também, meninas. Então, se você não come salsicha, fica tranquilo que você vai poder se saborear de um hot dog vegano. Então, não se esqueça, convide os seus amigos, traga a caravana da sua igreja, sua família e venha estar conosco dia 16 de novembro, a partir das 14 horas. E se a sua igreja desejar ter uma barraquinha de cachorro-quente, as igrejas estarão distribuindo 500 cachorros-quentes, cada barraca. Você pode estar procurando apóstolo, pode estar nos procurando para que a gente possa fazer a sua inscrição para poder também estar participando desse evento. No ano passado, nós fizemos, das medalhas, houve premiação para o melhor hot dog. Foi pra quem comeu mais, né? Para quem comeu mais. Jesus, Daniel, vamos, Daniel. Diz Daniel, nosso diretor, tá atrás das câmeras, tá? Fica à vontade. Tem quantidade, bispa? Tem quantidade de hot dog? Não. Eu posso comer quanto eu quiser. Não, gente, fica à vontade. E outra coisa, fica aí, ó, gratuito, você não vai pagar nada. Não paga nada. Não paga. Mas se você quiser comer 5 hot dog, não paga? Não. Você só vai precisar pegar uma fichinha. Só isso. Nada de desenvolvimento. gravação em casa pra levar tudo. E quem está patrocinando esse evento é o Embaixadores do Rei. Se você quiser fazer parte do Embaixadores do Rei, porque todo recurso que está sendo levantado, ele vai ser direcionado para sustentar missões e também a base missionária. Hoje, compondo em média de 34 homens, para que a gente possa estar ajudando esses homens a serem abençoados, integrados à sociedade. Isso aí. E a gente tem um vídeo, não temos um vídeo sobre a base missionária? Nosso diretor fez assim, então temos um vídeo. Foi isso. Enquanto isso, ele fez assim, a Cris fica aqui, que no próximo bloco a gente vai falar mais sobre esse evento que vai ter no final do ano. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe. O Embaixador do Rei é um compromisso ministerial assumido por você que tem consciência do quanto é importante a realização da obra missionária. A sua decisão em contribuir para as frentes de missões vão impactar a atividade da igreja e mudar a história de muitas pessoas. Por isso eu quero te incentivar a entrar em contato com a nossa central de atendimento para que você possa também fazer o seu cadastro. Os Embaixadores do Rei determinam em seu coração um propósito e dessa forma, mês a mês, semeiam uma oferta que será revertida para as frentes de missões da Academia do Clamor. Ser o Embaixador do Rei é ser um colaborador direto
para a realização do trabalho que é feito pelos nossos missionários. Eu cresci e aprendi na igreja que a igreja colabora com missões, orando, ofertando ou indo, mas amadureci e cheguei à conclusão de que nós não podemos abdicar de nenhuma dessas ações. Então, se você ora, se você realiza missões, eu quero te estimular a também contribuir para missões. Venha participar conosco desse grande esforço. Solicite o seu carnê, oferte através da nossa chave Pix, ou ainda solicite a conta bancária do nosso ministério. Você será um grande parceiro nessa missão. Venha ser o embaixador do Rei. Nos reunimos para cear. Nós estamos ecoando a notícia de que Jesus em breve voltará. Você crê nisto? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje pela manhã tivemos uma escola bíblica, também muito edificante, em virtude do capítulo abordado. Tivemos mais uma oportunidade de falar sobre questões escatológicas. Falamos sobre o milênio, sobre as bodas do Cordeiro. Os irmãos se alegraram no Espírito, e eu fico feliz também por testemunhar nos irmãos, em especial os irmãos da base, a alegria em ouvir falar sobre a volta do Senhor. Quero aqui ressaltar aos nossos obreiros a importância de haver um envolvimento mais efetivo com a escola bíblica dominical, que sempre foi uma marca do nosso ministério. Quero destacar a importante oportunidade, o valor da oportunidade dada pelo Senhor a cada um de nós. O apóstolo não pode ser responsabilizado pela unção que cada um carrega sobre os ombros, porque você recebeu uma unção da parte do Senhor que lhe incumbe da responsabilidade de morrer para o mundo e viver para o reino de Deus. O apóstolo não é culpado por você haver aceitado a unção. O trabalho, a faculdade, a família não podem ser desculpa para que você sirva a Cristo relaxadamente. Não sirva a Cristo relaxadamente. Faça um esforço. A sua vida é muito menor que o seu chamado, porque Jesus nos ensinou que aquele que tem o chamado precisa morrer, porque o chamado é maior. Amém? Diga glória a Deus. Quero destacar ainda que muitos dos nossos irmãos hoje ausentes estão distribuídos pelas congregações. Então se alegre, porque existem pessoas fazendo a obra de Deus. Nosso grupo de irmãos, um grande número de irmãos que vinha do Cantagalo, está aos poucos migrando para Piratininga. Quem pode dizer glória a Deus? Temos hoje muitos irmãos nossos em Aldeia da Prata. Quem pode dizer glória a Deus? A Lagoinha também tem recebido muitas pessoas. Diga glória a Deus. Com isso está se abrindo espaço aqui. E o espaço precisa ser preenchido com novos convertidos. Quem vai ganhar almas para Jesus? Diga glória a Deus por isso. À medida que nós enviamos irmãos, aumenta a nossa responsabilidade. Engraçado, porque em dezembro eu perguntava para Deus: Senhor, aonde nós vamos colocar mais pessoas? O Senhor criou espaço. Então nós vamos trabalhar para que mais pessoas se convertam, se reconciliem para a glória de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos ministrar o período ofertório logo após a mensagem, antes da celebração da ceia. Então eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, verso de número 14 em diante. Marcos, capítulo de número 16, verso 14 em diante. Estamos no ano da manifestação da palavra de Deus em nós e do compromisso firmado na eternidade de renunciar ao pecado.
E a temática profética deste ano, sempre nas ocasiões de Santa Ceia, tem sobre nós um impacto extraordinário. Isso em virtude de nós sentirmos na pele o peso da mesa do Senhor, do ponto de vista do temor que ela deve promover em cada um de nós. Porque a Santa Ceia nos remete diretamente à obra vicária de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para que, por intermédio do seu sacrifício, eu e você tenhamos acesso à extraordinária salvação que Ele conquistou por nós. Nós fomos comprados por um alto preço, e a Bíblia nos afirma na primeira carta de Pedro, que o sangue de Jesus é mais valioso que ouro, prata e pedras preciosas. Eu e você estamos aqui para preparar o nosso coração para a ceia. Então diga para o seu irmão que o seu coração esteja aberto para receber a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Então vamos ler juntos esse texto. É um texto extraordinário, mas também intrigante. E você já vai entender por quê. O texto diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Feche os teus olhos. Senhor amado, nós queremos bendizê-lo pela palavra do Senhor que acabou de ser lida. Estamos, Senhor, felizes porque em mais uma noite de ceia nós estamos congregados para o adorar. Queremos aqui, Senhor, te louvar, te glorificar, te agradecer por este privilégio, porque essa palavra nos salvou. A sua palavra entrou em nossos corações e produziu a fé necessária para que, confiados no Senhor, pudéssemos ser transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, ó Pai. Então, que nessa noite, mais uma vez, possa o Senhor, pela sua palavra, ministrar aos nossos corações, nos edificar, nos fortalecer, nos agraciando, meu Deus, com o conhecimento do Senhor, dando-nos pleno discernimento e dotando-nos de autoridade pelas Escrituras Sagradas, para que possamos manifestar o reino do Senhor até que o Senhor venha. Que o Senhor esteja renovando os nossos corpos, renovando a nossa alma. Remove todo o cansaço, toda a fadiga. Remove, Senhor, todo abatimento de espírito. Leva as nossas mentes cativas ao trono de sua graça. E dessa maneira, Deus, neutraliza toda a dispersão,
toda tentativa do inimigo em roubar a semente que vai ser lançada, que nenhuma semente seja desperdiçada, mas que a tua palavra possa produzir em cada um de nós o resultado para o qual ela tem sido mandada, assim como a neve e a chuva que do céu cai, e para lá não tornam sem que antes façam o que lhe apraz. Que o Senhor possa encontrar lugar para operar, para se manifestar em nós e através de nós, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Se assente, por favor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Amados irmãos, nós estamos aqui congregados para em mais uma noite recebermos uma palavra da parte de Deus. O texto que nós acabamos de ler revela o que para Marcos ou João Marcos foi a última aparição do Senhor aos discípulos antes dele ser assunto aos céus. E o texto aqui nos mostra um cenário onde o Senhor Jesus identifica nos discípulos o que o texto descreve como incredulidade. O Senhor lança no rosto dos discípulos a incredulidade e a dureza do coração deles, porque em algum momento eles duvidaram daqueles que foram ao encontro deles, dando testemunho de que o Senhor havia ressuscitado. E o interessante é que em Mateus capítulo de número 16, quando o Senhor indaga os discípulos a respeito de quem diziam os homens ser o Filho do Homem, o apóstolo Pedro havia se destacado por haver declarado que ele, pelo menos ele, estava dizendo aos homens que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo era o Messias. Isso me chama a atenção, porque de acordo com o exame dos evangelhos, nós percebemos que quando Jesus faz essa pergunta aos discípulos, para nenhum deles era novidade a marca de Cristo. Todos eles já conheciam Jesus como Messias. E é fácil que nós rapidamente cheguemos a essa conclusão. Por quê? Porque no Evangelho de João, no capítulo de número 1, o texto narra a aproximação dos fariseus e escribas a João Batista numa sequência de 3 dias. No primeiro dia, os fariseus vão até João e perguntam se ele é o Cristo. Ele responde: não, eu não sou, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No dia seguinte, João estava de novo batizando. Os fariseus e os escribas estavam lá observando, estavam testemunhando o grande número de pessoas que abriram mão de ir a Jerusalém, onde estava o templo, para orar, para receber ensino dos sacerdotes, para ouvir um profeta que, à semelhança de Elias, se vestia de pelo de animais e tinha um cinto de couro, além de, como Mateus 3 relata, se alimentar de gafanhoto e mel silvestre. Enquanto eles estavam no segundo dia, observando João Batista pregando a mensagem do arrependimento, aparece um homem. E quando João Batista o vê, João declara em alto e bom som: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, de acordo com os evangelhos, João vai até o Mestre Jesus e diz para ele: eu necessito ser batizado por ti, e vens tu a mim para que eu o batize? E o Mestre lhe responde, de acordo com o relato de Lucas:
É necessário que se cumpra toda a justiça, em outras palavras, que tudo que o Pai determinou seja feito conforme a sua vontade. E Jesus é batizado por João e imediatamente, enquanto ele se batiza, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea e uma voz do céu declara: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E a Bíblia conta que André e Filipe, que eram da Galileia, estavam na Judéia por ocasião da repercussão do ministério de João, e eles ouvem a voz do céu falar, e a Bíblia diz que no dia seguinte João Batista encontra-se novamente com Jesus, e João de novo diz: este é aquele de quem eu havia dito, de que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Foi aquele de quem eu falei, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia diz que André e Filipe seguem Jesus até a sua residência na região da Judéia, provavelmente próximo a Betânia, onde morava também Lázaro, Marta, Maria. E a Bíblia conta que eles ficaram com Jesus todo o dia. Então a Bíblia conta que André e Filipe vão de volta para a região da Galileia, e lá ele se encontra com Pedro. Filipe se encontra com Natanael, e eles contam que encontraram o Cristo de quem as Escrituras dizem. Então veja que Pedro, André, Filipe, Natanael, que provavelmente é o Bartolomeu, o discípulo que compõe o universo dos 12, todos eles sabiam que Jesus era o Cristo. Um outro episódio interessante está em Mateus 14, quando Jesus caminha sobre as águas. Ele repreende o vento e o mar ali, e os discípulos, depois de verem o milagre, Pedro andou sobre as águas, entrou no mar, afundou, naufragou, e quando ele se afogava, Jesus o ergue e coloca no barco, e quando eles entram no barco, os discípulos numa só voz dizem: verdadeiramente és o Filho de Deus. Glória a Deus. Veja, eles não tinham dúvidas de quem era Jesus, mas em Mateus 16, Jesus perguntou: quem dizem os homens? Jesus não pergunta quem vocês dizem. Jesus pergunta: quem dizem os homens? Aqueles que nos ouvem, aqueles que são curados, aqueles que são libertados de demônios, os que são ressuscitados, os que comeram dos pães, dos peixes que se multiplicaram, aqueles que assistiram tudo isso, quem eles dizem ser o Filho do Homem? E Filho do Homem é uma expressão dada ao Messias, um título reservado ao Messias, ao Mashiach, porque ele é o descendente da humanidade que pisa a cabeça da serpente, mas tem o seu calcanhar ferido. Ele dá a sua vida para nos garantir a vitória. Alguém que estava disposto a ser picado em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de viver. O Filho do Homem. Quem dizem, pois, ser os homens? O Filho do Homem. E aí a Bíblia nos diz que os discípulos começaram a dar as suas diferentes versões, coisas que eles ouviam dizer, e uns ouviram os homens dizerem que Jesus era um dos profetas, o outro ouviu que ele era Elias, o outro ouviu que ele era Isaías, e houve quem ouvisse que Jesus era João Batista, que havia ressuscitado dos mortos. E veja que João não apenas foi morto, ele foi decapitado. Esse tinha muita fé. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus não é reencarnação de ninguém, ele é a encarnação dele mesmo. Ele é Deus. E diante desse quadro é Pedro quem diz: mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Pedro se indignou em ouvir alguém sugerir que ele poderia ser um profeta qualquer.
Ele se indignou diante da possibilidade de alguém o considerar, até mesmo João Batista. Ele falou: mestre, tu és o Cristo, apertando a tecla SAP. Eu não admito que alguém diga isso do Senhor. Tu és o Messias. E Jesus diz para ele: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Foi meu Pai que está nos céus. Porque na altura do capítulo 16, Pedro, o Pedrão, já havia visto o pão multiplicar, o peixe multiplicar, já havia andado sobre o mar, ele já havia visto Jesus repreender o vento e o mar. Ele já não tinha dúvidas, a alma dele estava possuída de fé. Aleluia. Então perceba que a convicção no Cristo, no Messias, estava no coração deles. Jesus, depois que Pedro foi instituído, depois que Pedro fez essa confissão, Jesus constitui Pedro o primeiro tijolinho da edificação, que é a igreja. Ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Pedro, por essa confissão que Jesus declarou ser uma revelação do Pai, foi projetado como o primeiro crente do rol de membros da igreja. Não o primeiro papa, o primeiro crente. Então perceba que os discípulos tinham inúmeras evidências de que Jesus era o Cristo. No capítulo 16 mesmo, você vai ver lá, Jesus dizendo aos seus discípulos que era necessário que o Filho do Homem, que o Messias, fosse a Jerusalém e padecesse pela mão dos anciãos e dos escribas. E é lá que Pedro também diz: mestre, não vá para Jerusalém, não morra, fica conosco, continua nos ensinando, fazendo milagres. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, você só entende as coisas do homem, mostrando que qualquer homem que tenta obstruir a vontade do Pai está automaticamente cooperando para os interesses do inimigo. Você está entendendo isso? E Jesus identifica no zelo de Pedro uma artimanha de Satanás. E parece assustador, né? No zelo de Pedro há uma artimanha de Satanás. E é interessante porque na nossa trajetória nós identificamos muito carinho, muito cuidado das pessoas com obreiros. Acontece comigo, com os pastores da igreja. Mas eu sempre fico atento a conselhos do tipo: para, não faça, não vá, descansa. Porque o que tem que ser feito, tem que ser feito. Amém. E veja que Jesus tem essa experiência com um discípulo. E ele diz para Pedro: arreda-te de mim, Satanás. E a razão pela qual o diabo usa os lábios de Pedro ali é porque Pedro não compreendia as coisas de Deus, só entendia as coisas do homem. Então ele entendia que morrer é ruim, sofrer é ruim, padecer é ruim, ir para um ambiente onde você vai ter conflitos, batalhas, vai ser hostilizado, é ruim. Mas no entendimento divino, espiritual, ir até lá significava ter o Martins na missão apostólica imersão nessa noite, significava ter o Paulo na missão apostólica imersão nessa noite, ter o Otávio sentado nessa igreja nessa noite, ter a Raquel, a Vânia, o Alain sentado aqui nessa noite. Então, ir para a cruz, padecer pela mão dos anciãos e dos escribas, não representava ou significava perda, era parte do plano de Deus.
Então sofrer pela vontade de Deus nunca será derrota, nunca será perda, nunca será dano, porque aquilo em que Deus está operando, agindo e realizando, mesmo que doa na nossa carne, mesmo que seja como Paulo falou, o espinho em nós, saiba de uma coisa: a graça de Deus nos basta. Mas para crer assim, não basta entender as coisas do homem, porque as coisas desta vida vão produzir justificativas. Mas as coisas de Deus exigem fé, perseverança, comprometimento, vigor para suportar as aflições. Quem está compreendendo isso? Então veja que eles entendiam quem era o Cristo. Ele ali diz para os discípulos: se alguém quiser vir após mim, deve tomar a sua própria cruz, deve negar-se a si mesmo e seguir-me. Veja que Jesus deu todo o caminho, deu toda a orientação aos discípulos, para que eles compreendessem plenamente quem ele era e para o que ele foi enviado. É nessa ocasião que Jesus explica cuidadosamente o plano de redenção. Você vai ver lá em Mateus 16 que Jesus detalha para os discípulos: olha, é necessário que eu vá a Jerusalém, que eu morra, que eu padeça. Vocês estão compreendendo? Eles sabiam tudo. Mas quando ele é preso no Getsemane, quando ele é levado pelos sacerdotes e escribas e pelos soldados, quando ele é exposto a um julgamento dos religiosos, quando arrancam a sua barba, quando lhes bofeteiam, quando testemunhas falsas são despertadas para o acusarem, quando ele é condenado a receber açoites, lançado numa prisão, quando ele caminha pelas ruas, pelas vias dolorosas, exposto, humilhado, envergonhado, sofrido, tratado como um salteador, a fé desses homens se abalou. Ele foi pendurado numa cruz, ele sangrou no Calvário, eles viram seu corpo sendo retirado, eles testemunharam a fala das mulheres que limparam seus vergões, que prepararam o seu corpo para o sepultamento. Eles viram a pedra sendo colocada na porta do sepulcro. Eles testemunharam Pôncio Pilatos designando soldados para vigiarem a porta do sepulcro. Então, na cabeça desses homens, acabou. Toda aquela fé foi abalada pela circunstância. Você está entendendo? Mas Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. E de acordo com Paulo, ele apareceu com infalíveis provas de sua ressurreição para mais de 500 testemunhas. Mas essas testemunhas corriam para os 12, iam ao encontro deles para dizer: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Judas, nós encontramos o Cristo. E eles reagiam: tem certeza do que você viu? Nós vimos um anjo na porta do sepulcro, ele disse que o mestre ressuscitou. Você tem certeza? A história conta que os 12 se fecharam como uma sociedade anônima. Se trancaram porque certamente eles ficaram com medo.
de alguém os apanhar, de alguém os prender. Eles não estavam reunidos orando para que Jesus ressuscitasse. Você está entendendo? Eles estavam escondidos. Aí a Bíblia conta que Jesus aparece no meio deles. E alguns imaginavam ser uma visão. Mas ele come com eles. Ele bebe com eles. Ele senta à mesa. Ele dá instruções. E os repreende. Porque Jesus entende que havia neles incredulidade. E incredulidade é falta de convicção em algo ou alguém. O indivíduo incrédulo quanto à fé em Cristo pode ser alguém confiante para muitas outras coisas. Você está compreendendo? Pode ser confiante para fazer um extraordinário móvel como Alain. Pode ser alguém confiante para cuidar de pacientes como a Vânia. Pode ser alguém confiante para fazer uma sessão de psicologia como a Carla. Vocês estão compreendendo? Para construir uma casa como o Tavinho. Ninguém constrói casa como o Tavinho. Mas preste atenção. Mesmo confiante para muitas coisas, se você não confia na obra de Cristo, você é incrédulo quanto a Cristo. E a incredulidade desses homens era uma incredulidade quanto a Cristo. Pedro, de acordo com João, mostrou que depois de 3 anos andando com Cristo, ainda sabia pescar. Ele foi para o mar com os seus irmãos, lançou redes de novo, estava pescando de novo, semi-nu. E aí Jesus está na praia. A Bíblia diz que ele estava cozinhando, assando peixes. Pedro, para pegar peixe, precisa entrar no barco, precisa ir a alto mar. Jesus está na praia, sem se molhar, e tem peixe na brasa. Meu Deus! E a Bíblia conta que quando eles discernem que é o mestre, eles vão ao seu encontro. Você está compreendendo? Por isso Jesus repreende-os, porque a incredulidade deles os faz voltar sempre para o lugar de onde Jesus os chamou, para o lugar de onde Jesus os tirou. E muitos de nós tem momentos de uma fé estupenda, extraordinária, mas quando vêm as decepções, as frustrações, as lutas, as dificuldades, acredita que a solução é voltar para o que era antes. Fazer o que fazia antes, agir como agia antes. Mas diga para o seu irmão, você foi transformado. Você está dentro de uma nova perspectiva de fé, de uma nova cosmovisão em relação à vida. Então preste atenção, porque esse é o cenário aqui. Jesus os exorta por eles não crerem que ele havia ressuscitado. Então o texto nos mostra que Jesus lhes comissiona, lhes dá um envio, lhes dá uma missão. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus consegue em 2 frases comunicar aos discípulos a síntese de tudo que nós ensinamos veementemente ao longo de toda a vida. E muitos pregadores, eu acredito que eu também, vamos concluir a nossa trajetória, vamos combater o bom combate, acabar a carreira, guardar a fé, e mesmo que preguemos 80.000 horas consecutivas, ainda faltará coisa para ensinar. Mas Jesus conseguiu aqui dizer tudo em 2 frases. Ele dá aos discípulos propósito, direção, objetivo,
ele disse: ide pregai, porque a pregação é a solução para o que os afetou. E o que os havia afetado? A incredulidade. Por que a pregação é a solução para o que os afetou? Porque enquanto eles estiveram expostos à pregação, eles não sucumbiram em fé. Quando faltou quem pregasse, faltou a mensagem, eles foram abalados. Paulo, o apóstolo, talvez propositalmente inspirado pelo Espírito, declarou que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Jesus oferece aos discípulos um caminho para a erradicação da incredulidade entre os homens. Pregar em todo o mundo. Pregar para toda criatura. Obviamente, não é possível salvar todos os homens. Não é possível salvar. A pregação só pode salvar aqueles que creem. Por isso o texto afirma: quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. A sentença já foi dada, mas o destino dos homens ainda não está definido. A sentença está proposta: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Mas o destino dos homens ainda não está definido, como pregam aqueles que creem na predestinação. Somos nós, individualmente, pela decisão da nossa fé, do nosso coração, que determinamos o nosso próprio destino em Deus. E Ele espera que cada um de nós, expostos à pregação do Evangelho, façamos a escolha pela salvação. Então, observe o que ele fala aqui sobre sinais. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, dano alguns fará, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja que o homem que tem fé é seguido de manifestações, porque a fé catalisa a eternidade, atrai a manifestação de Deus. Você está compreendendo isso? Então veja que entre os sinais que seguirão os que crerem estão previstas curas, libertações, batismos com o Espírito Santo, livramentos de ataques demoníacos, porque o texto aqui fala sobre pegarem em serpentes, beberem coisas mortíferas. Está falando de imunidade contra feitiços, imunidades contra ataque de demônios. Um dos grandes erros cometidos por muitos exegetas, muitos pregadores do Evangelho, foi considerar que pegar em serpentes ou beber coisas mortíferas fosse uma afirmação literal. Embora eu não duvide de que Deus possa dar a qualquer homem, em qualquer lugar, livramento. Os leões não comeram Daniel. Então Deus pode fazer. Amém, irmãos? Mas Jesus, em Lucas 10:19, havia feito menção a serpentes e escorpiões, declarando, por exemplo, que os seus discípulos pisariam serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e isto não lhes causaria dano algum. Quem está compreendendo? Shalom, gente! Estamos voltando agora nesse programa maravilhoso, com a presença da Cristiane, nossa diaconisa carinhosamente chamada de Cris. Todos esses eventos, o Hot Dog Festival, Base Missionária, este seminário, esse evento que vai acontecer em final de ano, que também será gratuito, 0800. Todos são patrocinados pelos embaixadores do Rei. Se você deseja participar, contribuindo, abençoando a Base Missionária, os eventos que a igreja faz, para impulsionar o evangelismo, porque todos os projetos que a igreja faz sempre é impulsionando para o evangelismo, para ganhar almas e para edificar as vidas. Sempre. Então você pode estar abençoando o ministério, fazendo com que essas palavras, as palavras ministradas, fazendo com que mais pessoas, a gente consiga abranger o maior número de pessoas para que o máximo de vidas possa ser alcançado em nome de Jesus. Lembrando que nós temos culto às terças,
quintas e domingo. Terça-feira nós temos culto da família, por isso que a Cristiane continua aqui com a gente. E a gente quer perguntar o seguinte, Cristiane, como foi o último evento para casais? Conta. Então, o último evento para casais foi um jantar que não foi ofertado, foi oferecido na igreja. Glória a Deus. Mas quando que pagamos pro jantar? Não se paga. Não Você, paga. não. A única coisa que você é convidado a fazer, se você sentir no seu coração e puder, é fazer doação para missões, como foi falado agora. E no jantar, é oferecido um jantar, e o melhor do que o jantar é a palavra que nós ouvimos. Vidas são ministradas, casais são abençoados, e casais têm sido, a partir desse trabalho, visto que muitas vezes ele precisa dessa palavra abençoadora para poder firmar até no casamento. Casais que às vezes estão à beira de separação, que houve uma palavra ministrada, veem que é mais importante insistir naquele casamento. Então esse jantar que nós oferecemos vem trazendo não só para o casal estar ali naquela união, mas para que ouvir a palavra e aquela palavra abençoadora, né, que sempre o apóstolo está trazendo para nossas vidas, e vidas são restauradas, casamentos, Vânia, são restaurados, famílias que antes não caminhavam, vêm a caminhar. E outro evento que nós fizemos também foi outro jantar no início do ano passado, que foram convidados 40 casais, 80 pessoas abençoadas. Então, pessoas estão sendo ministradas e abençoadas através desse trabalho, que você pode estar também ajudando a fazer, a realizar, não é? E são dois alimentos, né? O alimento físico, mas o alimento espiritual também. Então, Deixa as crianças em casa. Deixa as crianças em casa. Tem aquelas situações que você não pode deixar, mas se você puder deixar, vai ser melhor ainda. Eu tenho certeza que vai ser abençoado, né? Eu tenho grande expectativa para esses dias, hein? Grande expectativa, vou vir com meu coração confiante, que eu tenho certeza que eu sairei daqui. Vânia tá querendo descobrir, sabe, novidades, sabe, do que vai acontecer. Não, sabe o que eu posso falar? Olha, você sabe spoiler, não quer contar, então, olha, o que eu posso falar é que quando a gente foi lá ver o sítio, foi o evangelista Marcos, o marido dela, ela, eu e o apóstolo, nós fomos lá ver o sítio. E a gente falava assim, uau, aqui dá pra fazer isso. E eu só via a Cris assim, você tá aqui, você tá aqui. A mente dela, como é que fica? Trabalhando, você vai ficar fora tudo para ser preparado com o maior carinho e com uma qualidade, de uma forma que você vai desfrutar de algo bom, de algo lindo, prazeroso e de graça. Então, lembrando, dinheiro não será seu problema. Pode vir. Arruma mais, deixa pronto, é muito caro, vamos casar na igreja, a gente não vai conseguir. Meu irmão, não, esse não é o nosso caso. A história de imersão não é assim. Você vai desfrutar e não vai pagar nada e vai sair falando bem, tá, gente? Em nome de Jesus, vai voltar, porque vai voltar, né? Contando testemunho. Falando bem, cheio de testemunho. Gente, vivi algo tremendo lá. Meu Deus! Vai ser maravilhoso. Olha, a expectativa tá assim. Ai, que ótimo. Cris, a gente quer se despedir de você, te agradecer por estar aqui contando essa grande novidade. Isso aí, contamos com todos vocês lá. Amém, estaremos lá. Sair daqui já vamos escrever. Eu, meus 4 filhos, você. Já enche a terra. Eles estarão na outra área, a área da criançada lá, dos adolescentes. Toda a família vai ser abençoada, né? Não vai ser só o casal, vai ser a família. Então a família vai ser ministrada. Exatamente. O casal e os filhos e os solteiros, gente. Não vamos esquecer dos solteiros. Jesus, não temos solteiro? Amém. Os solteiros vão estar lá também, mas nós é ministradas. Vai ser forte. Vai ser forte. Não tem motivo pra você dizer, eu acho que eu não vou. Tira essa ideia e fala assim, eu tenho certeza que eu vou. Se eu pintar qualquer outra agenda que você acha, que você pense que pode ser melhor do que essa proposta te entregue aqui agora, meu irmão, não esconde. Porque proposta melhor que essa, acho muito difícil você ter até o final desse ano. Aleluia! Deus te abençoe, amém, tá bom? Tem uma pregação agora do apóstolo. Fica aí com o apóstolo. Siga-nos no Instagram, @Missão Apostólica Imersão. E o da TV Missão Cidades, @MC Brasil TV. Falei certinho? Certíssimo. Deixa eu ver. Deixa a mensagem, dúvidas, curiosidades, perguntas, interações. E a gente tá junto. Um grande beijo.
Aquele forte abraço. Ai, que bom de Deus ama. Tchau, beijo. Tchau.